Bom dia, pessoal. Tudo bem? Eu sou a Jéssica. Estamos novamente com um webinar aqui do RH, primeiro do ano do RH, né? Falando da DIRF, reta final aí dos processos da DIRF, que vence dia 29, né, desse mês. Então, a gente vai trazer aqui os principais parâmetros e tudo que envolve esse cálculo, que é muito importante, né? E as dúvidas no final, a Bruna está com a gente caso algum problema de áudio, de imagem, né? E preparamos aqui um material bem bacana com o máximo de informações, né, para quem está trabalhando ainda nesse processo. Então, começamos aqui com os slides, né, com os principais parâmetros e alguns processos, e depois a gente vai trabalhar na prática também, como já é o combinado aqui de quem já participa, né, do nosso webinar já sabe como funciona um pouquinho. A gente apresenta e depois a gente faz na prática também. Então, falando aqui da DIRF sobre a folha de pagamento, é o que a gente colocou lá no nosso anúncio, né, no nosso convite do webinar, é o último ano. Então, que bom, né, que o E-Social começa a trazer para a gente os resultados de todo o trabalho que a gente tem aí, que a gente vem passando com o E-Social. Então, começamos a ter também os resultados de diminuir cada vez mais as entregas anuais, os processos que envolvem a RAIS já foi, a DIRF está na reta final, né? Logo o FGTS também. Então, todo esse trabalho tem que ter um resultado, né? E como estamos no último ano da entrega da DIRF, que é a declaração do imposto de renda retido na fonte, e sendo uma obrigação muito importante para as empresas, porque ela envolve a prestação de contas ao governo e tem a finalidade de combater a sonegação fiscal. Então, olha a importância que a gente tem que ter aí das informações, né, que já vêm sendo enviadas na DARF e tudo mais, né, todos os meses, e agora vem o arquivo unificado aí do ano calendário, né, 2023. Então, é muito importante. E a gente vai usar esse momento para fornecer as orientações claras, precisas, e vamos apresentar o cálculo, a conferência do cálculo, dos valores, do que gera valor neste cálculo, quais são as parametrizações principais, né? Todas que envolvem, e a gente vai gerar também o arquivo, importar no validador, mostrar como funciona lá dentro também, como conferir se está tudo certinho, né? Porque é essencial que pagamentos, rendimentos, imposto de renda, até comer um pouquinho aqui da minha imagem, mas plano de saúde, tudo isso tem que estar certinho aí no nosso arquivo. Então, sobre as parametrizações, começamos com os parâmetros da filial, bem conhecido, né, que é onde a gente coloca só dados de responsável, e-mail, aqui que vai lá no nosso arquivo da DIRF. É o primeiro, tá? O primeiro que a gente deixa certinho no sistema e tá bem no topo ali nos parâmetros da filial, né? E os eventos. Então, os eventos eles que fazem todo o processo acontecer dentro do arquivo. Tudo que é relacionado ao que vai entrar no arquivo, desde os valores até as informações de despesa médica, odontológica, tudo isso vai depender do parâmetro do evento. Então, a gente trouxe aqui exemplos, né? Então, salário mensal. Salário mensal vai ser o mesmo exemplo de horas extras, DSR, adicional noturno, tudo que envolve ali a remuneração, exceto férias. Remunerações que têm incidência nos impostos, essas são as principais que vão entrar nesse tipo R, rendimentos, né? Então, salário mensal, a gente destaca aqui o exemplo R de rendimento do mês. O 13º salário, 0, rendimento de 10º. Falando sobre o 13º salário, é importante deixar apenas este evento da segunda parcela, porque a gente vai ter a primeira parcela com eventos de 10º e depois a segunda parcela com a base total no provento e o desconto da primeira parcela. Porém, entre eu parametrizar a primeira parcela como 10º e depois o desconto como 10º para abater,
é mais seguro e certo deixar apenas o evento da segunda parcela como rendimento, porque vai estar o valor integral, né? Ou da segunda parcela ou do pagamento integral, caso alguém tenha feito integral. Convênio médico, então, tanto o convênio médico quanto o odontológico, ele tem esse campinho específico, né? Então, ele também entra no arquivo da DIRF com essa finalidade, né, de estar lá no campinho que fala, né, das despesas médicas do titular, né, do plano de saúde. Então, para isso acontecer, tem que estar parametrizado o evento desta forma, tudo que é despesa médica neste formato ou despesa odontológica, né, que tem o tipo O ali do odontológico. O aviso prévio indenizado, às vezes o pessoal tem um pouco de dúvida sobre as indenizações de rescisão, então temos esse campo próprio, existe esse campo próprio para este efeito. Participações nos lucros, né? Também ele vai como uma informação complementar lá na DIRF, tem que ter essa informação certinha também, tanto a participação quanto o IR, né? A gente tem que também lembrar dos descontos, né? Faltas, atrasos, tudo isso tem que ter a parametrização. E os impostos, né? O INSS, o IR, todos eles vão ter um campinho aqui nesse quadradinho que tem que estar parametrizado para entrar no seu campo correto lá na DIRF também. E o adiantamento, quando é pago o IR no adiantamento, o que acontece? Na folha do adiantamento é gerado o evento relacionado ao evento padrão 82. Por que a gente está destacando aqui o evento padrão? Porque nem todo cliente vai ter esse código 407 e esse código 273. Cada cliente tem os seus eventos. Então, o que vale verificar é o evento padrão. Então, o evento padrão 82, ele é gerado direto na folha do adiantamento. Então, ele entra como um rendimento, o sistema vai verificar a data de pagamento, vai acumular naquele mês, né, da DIRF, que seria o mês do pagamento. E o evento relacionado ao evento padrão 75, ele entra na folha normal, né? Ele deduz do IR dentro da folha normal, porém ele não precisa estar parametrizado, porque senão o sistema vai entender que é mais um IR entrando lá no meu arquivo. Então a gente deixa como rendimento apenas o que está relacionado ao 82, para não ter duas vezes o IR entrando no arquivo da DIRF. Quanto ao plano de saúde, ele está lá no caminho da geração de arquivos para exportação, dentro da DIRF, né, o primeiro parâmetro que tem do plano de saúde. Então, para as empresas que pagam tanto o plano de saúde, médico ou odontológico, precisa ter essa informação no sistema, que é onde vai considerar o CNPJ, o código ANS ali do plano e o grupo de eventos que vai ser verificado na folha, né? Quais os eventos do plano médico ou do plano odontológico. Então, por exemplo, a maioria dos clientes já tem essa configuração, né? Mas se algum ainda talvez entrou no sistema agora recente, ou então entrou com plano de saúde recente, né? Dentro do ano, o que que a gente faz? A gente cria um grupo de eventos e colocamos todos os eventos que envolvem despesa médica ou odontológica. E quando estes eventos, que é o que está na nosso quadrinho esquerdo aqui, né? Quando esses eventos do grupo estão na folha, aí o sistema já carrega para uma outra tela, né? Que é a tela lá dos eventos, dos valores da DIRF. Então, neste caso, na folha aqui de outubro da Maria, existiu o evento 476 no valor de R$ 100. Então, como esse evento está no grupo, o que que vai acontecer? Ele vai ser carregado, então, nessa tela, que é a mesma tela do plano de saúde DIRF, mas ele está bem lá embaixo os valores dos colaboradores. Então, o que que aconteceu? Eu deixei o sistema trazer os R$ 100, tá? Ele está como importado, se a gente vê bem lá no final da linha, né? Nessa linha destacada em roxinho aqui, importado. Mas eu também tive um valor de dependente que eu quero, né? É política aqui da minha empresa, da forma que eu trabalho, eu quero que o meu sistema faça descontar desses R$ 100 os 40 que foi da dependente. Então, não faz mal que o valor esteja entrando aqui de forma integral, os R$ 100,
porque depois o sistema desconta os 40 do titular. Então, ele vai jogar os 60 para o titular nesse mês de outubro e os 40 para o dependente, porque eu lancei manualmente desta tela. Então, lembrando que valores de dependência que devem aparecer bem certinho lá no arquivo, eles são lançados nessa tela, tem um maisinho ali no cantinho, né, um maisinho verde. Então, a gente escolhe o mês, o dependente e o valor, que seria, né, do dependente ali do colaborador. Quando a empresa não faz essa situação de ter o código exatamente, né, do dependente, ele pode ser rateado. Então, quando eu deixo esse parâmetro lá no meu cadastro de colaborador, na aba do dependente, dá para marcar esse campo. O que acontece? O sistema vai ratear exatamente. Então, nesse mês, ficaria 50-50, né? 50 para o titular, 50 para o dependente, porque eu tenho ele marcado aqui. E então, como eu tenho ele marcado, eu não preciso lança manual, porque vai existir o rateio. Então, isso acaba sendo opcional, né? A empresa vai lidando aí com os processos conforme a política, conforme o que já vem sendo feito de mais anos, né? Então, ou rateia, marcando, rateia igual os valores entre titulares e dependentes, mesmo que tenha mais de um dependente, ele começa a ratear entre todos, né? Ou então lança específico o valor do dependente para que apareça lá na DIRF. Esse nosso caso, ele não está marcado, tá? Só foi marcado aqui depois para mostrar, mas ele não está marcado. Então, a gente vai trabalhar com esse valor específico do dependente na DIRF. A importação do arquivo, ela vai depender da atualização do sistema. Então, quando tentar importar o arquivo, né, quando fazer a geração, conforme a gente vai mostrar depois, pode ser que vai dar um erro de layout inválido. E para o cliente garantir que esse arquivo está atualizado, ele tem que ver esse código já na primeira linha. Este é o código deste ano. Então, a DIRF não teve mudanças nenhuma de layout neste ano, né? Só todo ano muda esse código. Então, é esse que tem que estar correto aqui para validar. Então, se o cliente gerar, ver que o código já não é esse, já solicitar atualização para a gente aqui para poder formar o arquivo. Na prática, então, a gente vai ver, né, o cálculo, a conferência, a geração do arquivo e a conferência no validador. Então, o exemplo que a gente vai trazer aqui é uma matrícula, né, com o máximo de cálculos aí para demonstrar o máximo de situações, né? Claro que tem clientes que têm ainda um cálculo específico e tal, que a gente também vai estar ajudando. Agora, é uma das nossas prioridades também o chamado da DIRF, né? Então, a gente vai tentar trazer aqui o máximo de informações. Então, parametrizados os meus eventos, já tenho, né, as folhas, claro, já existem do ano calendário de 2023. A gente começa, então, com o cálculo da DIRF. No cálculo, já vai trazer a vigência aqui, o ano, né, o ano calendário 2023, os colaboradores pode deixar para todos, e as perguntinhas aqui, se vai demonstrar 90% do transportador autônomo, se gera apenas para colaboradores, se não vai gerar, né, para quem não teve nenhuma remuneração no período e tal, se vai gerar para esses, no caso, e limite de autônomos, mas geralmente é deixado tudo em branco aqui e gerado. Gerar o nosso cálculo aqui. É interessante fazer esse cálculo de imediato para depois descobrir se tem alguma verba faltando, né? Então, a gente vai mostrar agora justamente para calcular e começar a fazer a conferência pelo resultado que eu já tenho no meu sistema. Então, esse relatório de conferência da DIRF, quando eu abro ele aqui, eu tenho que selecionar o meu ano calendário, né? 2023, e eu vou jogar aqui a nossa matrícula 4, que vai ser o nosso exemplo hoje. Então, eu já tenho aqui os valores de rendimentos tributáveis, de previdência, de dependentes, de imposto de renda e de pensão alimentícia. Então, quando a gente vem para cá, que seria, né, o acumulado aqui de todos os meses, é o que a gente tem nesta tela também.
o demonstrativo de cálculo aqui da DIRF. Então, 2023 para Maria, eu começo a analisar o demonstrativo de cálculo. Então, logo, é claro que esse valor aqui, todos os rendimentos, né? Aqui são os rendimentos totais, né? Décimo, férias, adiantamento, tá tudo aqui. Então, o que que acontece? Eu estou começando a perceber que esses valores, claro, estão exatos com estes. Então, eu preciso descobrir, na verdade, se esses estão corretos, né? Porque esse e esse vai bater sempre. Mas como que o sistema está chegando nesse valor? Como que ele está chegando nesse? E é aí que algumas matrículas têm que ser, assim, analisadas realmente de pé a ponta para nada ficar de fora. Então, nesse caso, o pagamento aqui, o janeiro, nesta base que a gente já tem, é uma folha por regime de caixa, então a gente já sabe que aqui a gente tem a folha de dezembro, paga em janeiro, e mais outro rendimento que acabou entrando aqui com pagamento em janeiro também. Então, ele vai tratar naquele regime de pagamentos, né? Então, a empresa paga no último dia do mês, beleza, então é minha folha de janeiro mesmo. Mas a maioria dos clientes que a gente acompanha é regime de caixa, então é o pagamento que caiu em janeiro. Então, é a folha de dezembro paga em janeiro. Por isso que a ficha financeira vai ser o nosso segundo relatório para começar a verificar se esses valores aqui estão corretos. Então, quando eu tiro a ficha financeira, que ela está aqui nos relatórios em movimentação, vamos procurar ela aqui, botar aqui, vamos botar o ficha F, que ele já traz também, né? A ficha financeira ela é bacana porque ela já traz para a gente aqui um período de apuração. Então, eu posso, nesse caso que a minha empresa paga por caixa, a gente vai colocar, então, a folha lá de dezembro de 2022 até a folha de novembro de 2023. Porque a folha de dezembro de 2023 já entraria na DIRF de 2025, que daí, no caso, já vai ser pelo e-social, né? Então, esse é o formato que eu vou estar gerando aqui para começar a analisar meus pagamentos. Então, quando a gente emite, eu vou colocar também só para Maria. Então, agora a gente começa a ter o valor bem certinho de cada mês, né? De cada situação que a gente tem aqui, porque aqui já não é mais por pagamento, aqui o sistema realmente está pegando os valores que eu tive no mês. Então, aqui, como a gente teve os 3.700 aqui de salário lá no mês 12, então 3.700 é pago em janeiro. Então, eu já estou percebendo que teve mais férias aqui, né? No valor de 2.466,67 e mais um terço aqui de 822. Então, claro, né? Aqui eu fiz esse pagamento de férias com data de janeiro, né? Então, eu já sei aqui para estar demonstrando. Então, a gente percebeu o quê? A folha de dezembro paga em janeiro e essas férias que estão na folha de janeiro, que o pagamento também foi em janeiro. Então, a soma disso dá 6.988. E quando eu venho para o meu relatório de conferência da DIRF, fecha. Então, agora, o que que me faltaria ainda, né, para descobrir se está tudo certo aqui? Todos os eventos que envolve, né? Então, por isso que a ficha financeira é legal, porque ela vai trazer tudo que a pessoa teve na folha. Então, aqui teve só o salário, mas se tivesse aqui uma hora extra, alguma coisa, então a gente sabe que o total aqui embaixo, né, que vai envolver outros proventos, vai ter que estar somando aqui também. Então, nada do que está nessa ficha financeira que a gente sabe que é rendimento, que é imposto tributável, né, que é evento tributável, nenhum aqui pode ficar de fora. Ou seja, o meu totalizador aqui de verbas que eu sei que é rendimento para DIRF tem que fechar, né, na minha listagem aqui.
Então, por isso que a conferência, ela parece, assim, bem prática, né? Mas essa pegada aqui de eventos é muito importante, tá? O próprio relatório de ficha financeira, ele traz o indicativo, por isso que ele é orientado para usar na DIRF. Então, aqui eu tenho o R, aqui eu tenho o 3, que significa férias. Então, a gente percebe o líquido de férias como N, né? Que ele não é rendimento para DIRF. Então, vai saber se daqui a pouco minha hora extra não estava aqui como N também. Então, já ia ser um alerta, né? Opa, eu tenho que parametrizar para ela entrar. E no mês de abril, a gente vai ter, ou é março, preciso ver bem certinho o teste que a gente fez aqui, teve um adiantamento. Então, o adiantamento também acaba ficando, às vezes, uma dúvida de como conferir. Então, como que a gente vai saber se esse valor aqui de março, é março, né? Ele está correto? Que aconteceu que no março eu tive que fazer um adiantamento ali para o pessoal. Às vezes, é o ano todo, né? Mas eu fiz um mês aqui só para conferência. Então, o que que aconteceu? Pela lógica, é minha folha de fevereiro paga em março e mais o meu adiantamento em março. Então, na ficha financeira, a minha folha de fevereiro paga em março, eu tive aqui o salário, eu tive um DSR sobre variáveis e tive um adicional noturno. Então, esse é o total, né? Esse é o total da folha da folha de fevereiro, meus rendimentos tributáveis. Então, é 2.353,14, e eu vou somar também com o adiantamento. Então, quando eu venho na ficha financeira, eu tenho que mudar o tipo de folha, porque ela não vai trazer tudo, tá? Então, o adiantamento, o sistema já me trouxe aqui, né, que eu fiz um pagamento de adiantamento lá em março, e na minha habilitação de cálculo, o pagamento ficou 20 de março. Então, mais 1.480, eu tenho 3.833,14, com o adiantamento pago em março e com a folha de fevereiro, que é paga em março. Então, nós temos aqui o 3.833,14. Ou seja, o adiantamento, o pagamento é sempre dentro do mês que ele ocorre, mas eu tenho que somar com a minha folha do mês anterior, que acumula, né, neste mês do pagamento. Então, quem faz o regime de caixa, quando tem adiantamento, soma o adiantamento do mês com a folha paga no mês anterior, no caso, né? Então, sempre tem essa questão dos pagamentos. Quando a gente vai consultar para saber se fechou aqui o 13º, que ele está aqui no final, aí eu tenho que lembrar de mudar minha data, porque aqui eu não posso mais considerar 2022 para o 10º, porque o 10º ele vai ficar sempre dentro do ano, né, os pagamentos. Então, eu mudo aqui o 2023, nos dois campos, né, e coloco aqui o meu 13º conforme foi, né, nesse caso foi a segunda parcela. Então, novamente, a gente tem aqui o valor do que foi pago, né, entre o 10º e a média. Então, temos 3.000 aqui, 717, que está fechando aqui com o nosso 3.717. Quando a gente chega aí quando a gente vê que, então, aqui eu estou acumulando folha, férias, adiantamento e 10º, então eu tenho aqui os meus 49.474 de tudo, de férias, de 10º, de adiantamento, né? Então, no primeiro momento, ele fecha aqui. Só que depois, lá na DIRF, esse campo vai ser sem o 10º, que ele vai ter o campo exclusivo, no informe de rendimentos, né? Que a gente vai estar vendo depois. Então, por isso que começa primeiro a conferência por competência, para ver o acumulado do ano, né? E aqui o sistema traz novamente, conforme o relatório, os rendimentos de todo o ano, o valor que teve de previdência, o valor que teve do imposto retido, bem embaixo na última linha o valor do 10º, e se teve outros valores aqui, ele vai trazendo também, né? O meu plano de saúde, no caso, ele deu R$ 600 no ano, então aqui na ficha financeira da folha normal, eu tenho aqui os meus valores de convênio médico, então esses R$ 100 que eu tenho aqui no ano, ele fecha aqui. A distribuição depois para os dependentes é
É uma situação que vai ocorrer direto no arquivo, tá? Aquele valor que a gente comentou que a gente lança manualmente, né? Por enquanto aqui é titular, porque vem da folha. E depois no arquivo é que ele vai ratear um valor para os dependentes e o resto para o titular. Então aqui também a gente vê fechando, né? Os R$ 600 conforme a ficha financeira estão na conferência aqui da DIRF. E como foi feito também um cálculo de PLR para teste, né? Foi feito um PLR no meio do ano também, veio aqui o rendimento, né? Os R$ 10.000 aqui com 200,30 de IR. Aí na ficha financeira, para ter certeza, também pode ser jogado de 12 de 2022 a 11 de 2023. Escolhi aqui a folha de PLR para ir comparando, né? Porque daí não precisa ficar abrindo todas as folhas, né? Todos os relatórios, porque aqui ele vai trazer uma folha só todos os valores do ano. Então, aqui no mês 7, a gente teve um PLR de R$ 10.000, aqui está o imposto de renda desse PLR, aqui eu já vejo minha configuração da DIRF, né, o rendimento, o IR aqui relacionado nessa incidência, então, tudo parametrizado certinho. Então, através da ficha financeira, eu consegui fechar nos meus valores do relatório de conferência da DIRF. Então, tudo isso aqui está fechando, né? Vamos supor que a gente já pegou todos os meses, fechou, né? Previdência e tal. Então, eu consigo dizer, né, que o que eu tenho nessa tela aqui está certo, que é o que vai carregar lá para o meu arquivo. E aqui também acaba trazendo o dependente da pensão, o nome, né? O nome do dependente, porque depois esse valor de pensão também vai lá para a DIRF. Deixa eu até ver se ele traz aqui. Sei que ele teve aqui em alguns meses, mas eu acho que ele traz ali depois dentro da DIRF é mais fácil de verificar. Então, esse seria o principal, né? Garantir que todos os eventos da folha estejam parametrizados corretamente, para que na ficha financeira eu possa tirar ela com essas datas que a gente comentou e nela mesmo já verificar os indicativos, né? As incidências dos valores para que estes acumulados fechem aqui com a nossa conferência da DIRF, porque tudo é por pagamento, então não é tão simples conferir, não é por competência, né? Tem que ter toda essa visão do pagamento, e para então poder gerar o arquivo e consultar ele lá no validador. Então, no momento da geração do arquivo da DIRF, o ano já vai estar trazendo aqui para a gente, não é retificadora e tal, né? E para quem paga, então, o valor de assistência médica e tal, odontológica ou médica, né? Tem que estar marcando esse campo. Vamos gerar o arquivo. Aqui o nosso arquivinho, né? Gerado agora. E a gente vai estar importando ele aqui no nosso validador. Vamos importar os dados. Lembrando que o sistema web, né? Então, ele vai estar gravando nos downloads e tal. Não existe uma pasta em específico, como existia antigamente, né? Então, ele acaba realmente indo para o download. Aqui o nosso arquivo gerado agora, né? 9/2, às 10h33. Já trouxe o indicativo de pagamento de despesa à saúde, né? Assistência de saúde, médica ou odontológica. E claro, por ser uma base já testada, pequena, né? A gente não tem nenhum erro, nenhum aviso, mas a gente já está recebendo chamados de avisos, de erros que às vezes o cliente não consegue interpretar totalmente, né? Aonde, lá no sistema que eu vou estar corrigindo, a gente está dando esse apoio tal para garantir, né, que seja realmente só um parâmetro e tal, e deixar tudo zeradinho aqui nos avisos e erros, que é essas duas últimas linhas. Dentro da DIRF, então, nos meus rendimentos tributáveis, né, a gente começa a ter a mesma tela praticamente do sistema.
Então, aqui eu tenho bem nessa linha embaixo aqui, né, totais, aqui eu tenho os 45.756 mais os 3.717. Então, a soma, depois a gente vai pegar o o informe de rendimentos que é mais fácil, mas eu sei que a soma já vai dar esse valor, né? Eu sei que o que tá carregando no meu arquivo TXT, ele tem que estar exatamente igual isso, que é justamente os valores que eu acabei de conferir dentro do sistema. Então, ele começa a aparecer, ele traz aqui as informações. Então, como eu fiz 2 lançamentos no ano para dependente, ele já trouxe aqui o valor, né, da Aninha aqui como dependente, e a gente percebe aqui, ó, R$ 75, que foi o lançado manualmente lá na tela do dependente do plano de saúde, e ele já, então, quebrou para 525 para o titular. Então, esse é o desconto automático que acaba fazendo quando a gente lança, porque o valor a gente viu que era 600. Então, ele já rateou o que eu lancei para dependente e o resto ficou para o titular. E outras informações, né? Aqui temos o que vai sair no informe, que é o valor total do convênio médico e tal, mas mais fácil ainda pegar aqui o comprovante de rendimentos, que agora esse ele vai trazer aqui conforme o que foi importado. Então, eu preciso garantir também que o que está no meu arquivo, ele está batendo com o que está lá no meu sistema, né? Então, o que está no arquivo, ele vai gerar essas informações aqui dentro da DIRF. Então, os 45.756,84, ele vai estar focado entre normal e férias. Então, a gente já vê aqui no rendimentos que o 13º está aqui embaixo. Então, se eu quiser fazer mais uma contagem aqui, né, eu posso voltar lá para a minha ficha financeira, pegar tudo que eu tive aqui de pagamentos aqui no caso, né? Que vai ser o. Ele pega, na verdade, normal, que já inclui as férias, mais o adiantamento, né? Então, nesse acumulado, eu já tenho aqui salário, férias, então eu posso considerar esses 44.276,84, mais o valor do adiantamento, que foi 1.480. Então, voltando lá para a DIRF, esse valor de 45.756,84 são férias, folha normal, adiantamento. A 13º, ele vem para cá, né, esse valor bem aqui embaixo, e já é descontado o INSS. Então, ele é rendimento líquido, como aparece. Às vezes o pessoal tem dúvida, né? Meu décimo, na verdade, foi 3.700, mas aqui está 3.200. Mas quando ele fala de rendimento líquido, é porque ele já está considerando os descontos. Então, essa diferença tem que bater com o INSS do décimo, né? Então, aqui aparece o imposto de renda só do décimo, e aqui os valores nesse outros aqui no caso, também já a gente vê o líquido do PLR, né? Como o PLR foi lá os R$ 10.000, aqui ele já está descontando aqueles 203 do IR dele, né? Do PLR, e trouxe o rendimento líquido deste pagamento. Então, essas separações, né, são dicas que por mais que já está extra-sistema, mas a gente gosta de comentar porque já evita, às vezes, algumas dúvidas, né, como que a DIRF apresenta esses valores no validador, até porque também a gente também emite o nosso comprovante de rendimentos no sistema. E aqui embaixo, então, as informações um pouco mais detalhadas, né? Que é mais daí o validador da DIRF, o rendimento da DIRF, que consegue deixar um pouco mais detalhado esses campos aqui. Então, o nome do beneficiário da pensão, o valor total do convênio médico, um pouquinho mais para baixo, os rendimentos totais de 45.000, né? O valor do PLR, e daí no plano de saúde, então, o que se refere ao titular, que deu 525, e na outra página ele trouxe aqui o valor da dependente, né? O nome dela aqui é o CPF dela, aqui o valor, e logo abaixo é o que trata a pensão alimentícia. E daí no sistema também, a gente tem como emitir aqui o comprovante de rendimentos, também aqui na nossa base. Comprovante de rendimento, vamos botar aqui a matrícula 4.
Então, ele também, né, trouxe os mesmos valores que a gente tem na DIRF, só que hoje nós não temos todo o complemento detalhado. Isso a gente já anunciou há bastante tempo, né, há vários anos aí que a gente anuncia para o cliente que a gente acaba não tendo todo o detalhamento aqui nas informações complementares, mas esse rendimento acaba aparecendo também lá para o portal, né, no autoatendimento, no portal do colaborador, ele já consegue ter acesso, né? Então já fica também de fácil acesso para o colaborador. Porém, alguns clientes utilizam esse, alguns utilizam o extraído da DIRF, fica opcional, tá? Então, gente, a explicação principal é essa. A gente sabe que na prática fica um pouco mais, pega um pouco mais, né? Porque a gente sabe que existem carta aí, o cliente tem uma carta de colaboradores grande, né? Tem que existir essas conferências, mas esses são os principais campos para a gente estar passando antes de gerar, antes de validar, né? Para dar aquela olhadinha, principalmente em todos os proventos, descontos que geram rendimentos, né? De rescisão também, tudo, né? Todos os eventos que geram os impostos, que fazem parte dos rendimentos ali, não é só aquele que gera o imposto, porque a gente viu que a indenização também tem um campo específico. Então, esses são os principais parâmetros e formas, né, de geração, de conferência, essa ficha financeira, que é como se fosse a emissão de cada relatório da folha, então ela é bem prática de gerar, porque ela está em mãos aqui, numa folha só, todos os valores, e ela pode até ser usada para outros processos, né, já que ela traz, assim, de uma forma bem enxuta todo o valor do ano ou do período de apuração, né? Que é, no caso, nesse caso que a gente está trabalhando, acaba pegando dezembro a novembro. E a gente vai ficar em aberto agora para algumas dúvidas, porque pode ser que existam dúvidas específicas, né, do cliente, ou essas dúvidas a gente pode também estar tirando na sequência, né, em ligação com o cliente, às vezes num chamado alguma coisa, mas a gente pode aproveitar o tempo também para tirar dúvidas agora. Oi, Liana. Não, não precisa. A parametrização, então, ficou direto, né, lá no cadastro do colaborador. Então, falando do desconto simplificado, né? Então, a partir de maio, existe aquela dedução de 528 quando ele é maior que os descontos, né? As deduções do IR, então, se elas forem menor que 528, 528 é o mais benéfico. Mas isso não vai estar relacionado diretamente com a DIRF, porque a DIRF já está pegando o valor prontinho da folha. E daí lá na folha que tem que estar correto, né? Essa questão do mais benéfico ou não, para depois a gente só capturar o valor da folha, tá? Outra dúvida, né, pessoal, que eu já lembrei aqui, né? Sistemas metade é Evolutize, metade é outro sistema. A gente já pegou isso esse ano, clientes migrando o nosso sistema antigo, sistema Win, ou de clientes que entraram aí em homologação com a gente no meio do ano. Então, os arquivos podem ser gerados, cada um da sua base, né? E quando a gente importa na DIRF, a própria DIRF reconhece que é o mesmo CNPJ, e se você vai estar somando, né, acumulando o valor dos dois arquivos ou substituindo pelo segundo. Então, substituir não, né? Tem que somar realmente as informações dos dois. Então, pode sim existir mais que um arquivo quando existe dois sistemas dentro do ano que estava fazendo a folha e também as filiais. Então, a gente não consegue hoje no nosso sistema Evolutize gerar a DIRF unificada de todas as empresas. Então, cada uma a gente entra, acessa nas filiais mesmo, né? Gera o arquivo e depois a gente vai importando e a DIRF vai reconhecendo que elas são da mesma matriz e vai somando, né? Tem que sempre responder lá que ele sim vai estar acumulando com o arquivo anterior. Então, né, nessa base que a gente tem, não tem outra filial, mas ela aceita e é já uma prática desde sempre que a gente tem, né? Mas se surgir alguma dúvida ali no momento de importar, quando a empresa tem várias filiais, a gente vai estar apoiando também. Gente, a gente vai estar encerrando.
despedindo aqui de vocês, né? Vou baixar um pouco minha tela aqui. A gente espera ter colaborado mais um pouquinho, como a gente comentou, existem pontualidades, casos específicos em certos clientes, então a gente faz um atendimento também mais focado, né, nesse processo, mas esperamos ter colaborado e qualquer dúvida estamos à disposição. Obrigada e até a próxima.